Brasil. Um país de paisagens tão diversificadas quanto sua gente. A história dos brasileiros envolve 4 continentes: as Américas, Europa, África e Ásia. O moderno e o arcaico criam infinitas combinações de imagens. Os índios brasileiros, habitantes das Américas desde a pré-história, representam mais de 200 nações, cada uma delas uma cultura particular e única. Os portugueses colonizaram o país, estabelecendo uma complexa e, por vezes, conflitante sociedade nos trópicos. Os africanos, trazidos ao Brasil como escravos até o século XIX, construíram uma das mais vibrantes e criativas culturas da diáspora africana. A dinâmica do confronto e da cooperação entre esses 3 fascinantes povos formam juntas um caleidoscópio cultural chamado Brasil. Tanto portugueses como africanos chegaram ao Brasil pelo mar a bordo de enormes caravelas. Mas as condições em que eles realizaram essa viagem transatlântica foram radicalmente distintas. Enquanto os portugueses vinham em busca de fortuna e aventura, os africanos eram objeto de compra e venda. Eram tratados como mercadorias em condições absurdamente desumanas. O comércio de africanos para as 3 Américas totalizou cerca de 12 milhões de escravos. É o maior fluxo migratório forçado de que se tem notícia. O que mais impressiona é que 40% desse total, mais ou menos 5 milhões de escravos, tenham vindo parar no Brasil. Quando se fala de escravos vindos da África, não se está falando de um único povo. Vieram para cá grupos de etnias, línguas e culturas diferentes. 2 regiões foram responsáveis por quase todo o comércio de escravos para o Brasil. Da região do antigo Império do Benin, hoje a Nigéria, vieram os Yorubás e os Hausas. Dos atuais Congo, Angola e Moçambique, vieram diversos povos de língua banto. Ao mesmo tempo que havia o interesse português de oferecer mão de obra para a colonização das novas terras, havia, acima de tudo, o interesse no comércio de escravos, já que a navegação marítima portuguesa tinha como um dos seus objetivos comerciais o tráfico de escravos. Então, era um negócio de tráfico de escravos. E esse negócio, é que se impôs ao Brasil. A diáspora africana, ou seja, a dispersão de milhões de africanos pelo continente americano em escravidão, foi um dos mais monumentais processos de transplantação de população e de genocídio. Os historiadores hoje, como Paulo Lovejoy e como vários outros, aceitam um número estimativo de cerca de 11 milhões e 600 mil africanos que chegaram às Américas durante todo esse período de escravidão, desde o século XVI até o século XIX. É evidente que isso é uma estimativa, que não inclui, certamente, muita clandestinidade nesse tráfico, que não inclui uma estimativa de mortos no trajeto, nem de mortos que resultado da resistência na própria África, mas é apenas um número de referência. Desse número de referência, nós podemos ter uma ideia de que o Brasil, ou seja, a América Portuguesa, consumiu ela sozinha cerca de 40% de todo o contingente da diáspora africana para as Américas. O Brasil português da colônia era uma sociedade escravista. Todas as suas relações passavam pela escravidão, em todos os domínios econômicos. Não há uma escravidão somente da plantation, uma escravidão açucareira, mas a escravidão no Brasil se espalha no interior, se espalha em atividades como o pastoreio, como a criação de gado, como a produção de vários artigos manufaturados, algodão, café, enfim, em todos os domínios a escravidão estava presente e também no mundo urbano. Até o início do século XIX, esses povos e seus descendentes representavam cerca de 75% da população brasileira. Foram eles que construíram grande parte da riqueza aqui gerada. O trabalho escravo, que no Brasil dura quase 400 anos, produziu o açúcar, o ouro, o café e ergueu as cidades da colônia. A maior parte do patrimônio cultural e arquitetônico do país é resultado do esforço físico e mental dos escravos africanos. Os africanos que vieram para as Gerais, para as Minas Gerais, não é?
procediam de Angola, de Moçambique, em geral da região ocidental da África, não é? E eles, escravizados, vieram para aqui no século XVIII, com a descoberta das minas, né? E trabalharam na mineração e construíram também um patrimônio cultural, arquitetônico, da maior relevância. Não se pode falar da riqueza cultural, artística deste Estado sem falar da contribuição da população negra nas Gerais. Nós estamos exatamente no engenho, num antigo engenho de cana-de-açúcar, onde hoje é um museu, né? Então, nós estamos aqui nesse lugar, um lugar muito bonito, cercado por uma natureza muito bela. Os engenhos de cana-de-açúcar eram movidos pela mão de obra escrava, né? O africano foi o primeiro povo que sabia trabalhar com ferro, com ouro, com mineração, né? Então, assim, por isso também que muito precisava da mão de obra africana por isso. Tudo que nós temos de construído pela história, todas nossas casas de engenho, os grandes casarões, as grandes casas, tudo construído com a mão de obra negra, a mão de obra escrava, né? A socialização do Brasil aconteceu através das amas de leite, né? Das mães pretas, né? Toda a família tinha, as famílias mais abastadas, porque eles vinham da Europa e lá a coisa da mulher amamentar, então existia escrava para fazer isso. Então é praticamente impossível uma mulher amamentar uma criança e não haver um laço de afeto, né? Tanto de uma parte como da outra. Então imagino como isso também foi um ponto importante para o Brasil ser hoje essa nação onde existe essa mistura de raças, de cores. A democratização em relação a isso, ao status, ainda é uma cópia das sociedades europeias, né? A gente sabe disso. Mas, em relação ao sentimento, o Brasil é um país que existe muita mistura de raças, realmente. O trabalho dos negros nem sempre foi submisso. A resistência dos escravos muitas vezes fez medo à coroa portuguesa. Além de centenas de revoltas isoladas, o exemplo maior dessa resistência foram os quilombos, que são microcomunidades nas quais os escravos foragidos buscavam formar uma sociedade livre e alternativa. O quilombo era um espaço social, cultural e político. O mais famoso quilombo foi o de Palmares, Primeira República das Américas. Liderado por guerreiros como Zumbi, ele conseguiu resistir por quase um século às tentativas de invasão e destruição. Se olhar o que foram os quilombos, uma reconstrução no Brasil de acampamentos militares dos Jagas, em Bangalas, em toda aquela região que corresponde hoje a Angola, que eram acampamentos móveis que capturavam e que incorporavam aderentes de todas as nações que faziam parte do quilombo, né? Como um grupo nômade de guerra, né? Que terminou consolidando no Brasil uma forma fundamental de resistência à escravidão, que eram todos aqueles que fugiam da escravidão, e essas fugas foram muito frequentes e muito numerosas, né? Se organizassem em áreas do interior, em aldeias, em comunidades, a partir das referências culturais africanas. A forma de divisão de propriedade, a forma de exercício de poder, eram também comunidades abertas a todos aqueles que aderiam ao quilombo e que mostrou uma possibilidade de convívio de pessoas oriundas de etnias diferentes africanas, brancos, judeus, árabes, indígenas, nos quilombos, de uma maneira mais livre, mais igual, sem escravidão, né? Esse modelo quilombola se multiplicou por todo o Brasil até a abolição em 1888, ao longo de todo o território brasileiro, do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Principalmente no século XVII e no começo do século XVIII, várias comunidades quilombolas se organizaram, e algumas delas, como é o caso de Conceição das Crioulas, a partir da luta das mulheres. Mulheres extraordinárias que romperam com o sistema escravista, que lideraram as suas comunidades para construir as lutas dessa comunidade. Segundo os mais velhos,
esse distrito iniciou através de umas negras que fugiram, vieram daí de baixo, né, para perto de Palmares, e vieram se refugiar aqui nesse local. Tá? E que até hoje estamos nós que somos descendentes dessas negras que vieram para cá. Então, os africanos trazidos em escravidão não tiveram papel passivo de mão de obra, de força de trabalho. Pelo contrário, eles trouxeram toda a sua civilização para o Brasil e colonizaram ao seu jeito esse novo país, de tal forma que nos últimos tempos da escravidão, já no século XIX, 1850 em diante, quando se acirra a campanha contra a escravidão, havia aqueles abolicionistas radicais contra a escravidão que consideravam que a presença do negro dissolvia a cultura branca, porque ela era tão forte que os senhores de escravos tinham se tornado um pouco africanos e que isso era uma dissolução da cultura cristã e que, portanto, muitos deles defendiam a expulsão pura e simples de todos os descendentes africanos do Brasil para que se fizesse uma certa limpeza dessa cultura que já era dominante do ponto de vista cotidiano, da festividade, dos hábitos, do comer, do vestir, do sonhar, do relacionar-se com o espiritual. A senzala era o lugar onde viviam amontoados e estreitamente vigiados os escravos dos latifúndios. Seria dali, daquele oprimido alojamento coletivo das senzalas, que surgiria a vigorosa influência cultural da África sobre os brasileiros. Essa capoeira foi criada no Brasil nas condições de resistência à dominação dos senhores de escravos, né? E que se desenvolveu não somente como luta, mas agora como esporte, com regras de competição, com toda uma cultura da capoeira, que é uma cultura da defesa pessoal, do cultivo do corpo e do aspecto plástico da dança, o aspecto da beleza dos movimentos. Várias instituições econômicas, né? Você pode dizer que não há nada mais comum hoje na Bahia do que fazer uma caixa. Uma caixa é uma forma pela qual vários amigos se reúnem, ou colegas de trabalho, e fazem de uma maneira particular, né, uma cotização mensal para que cada mês cada um receba o total do que foi depositado por esse conjunto. Isso foi criado pelos nagôs na Bahia, pelos iorubás na Bahia, como uma forma de escravos urbanos que trabalhavam na rua e que escondiam e juntavam dinheiro para comprar a própria liberdade ao senhor, terem uma pessoa de confiança na mão de quem eles depositavam sempre por mês uma quantia, né? E a cada tempo, quando formava um bolo importante, se comprava a alforria de um. E aquele que era alforriado continuava contribuindo para que, ao fim de um tempo, todo o grupo pudesse ser libertado. Essa é uma instituição financeira, né, que ainda hoje é a instituição financeira popular. Em todas as repartições públicas se faz caixa na Bahia. Também da senzala viria a insuperável marca africana na música, nas festas e nas danças dos brasileiros. O Maracatu Nação, que celebra a coroação do rei do Congo, é um exemplo notável de invenção afro-brasileira que hoje influencia fortemente a nossa produção musical contemporânea. No Brasil, por força dessa própria mistura que os senhores da escravidão impuseram para evitar o contato e evitar a solidariedade, terminou se criando uma linguagem comum interafricana, uma linguagem religiosa, uma forma de compreensão que eles não esperavam que existisse. De tal forma que a religião, o candomblé enquanto religião, é uma criação, digamos assim, sintética interafricana que se opõe ao sistema dominante europeu e que deu as referências de receita cultural. Sim, o candomblé, cada dia que passa, a nossa cultura está crescendo muito. Porque hoje, às vezes eu digo em palestra que eu nem considero o candomblé só aquela religião, eu considero o candomblé hoje uma cultura. Quando eu
falo em cultura porque é aquele resgate da raiz, né? Aquele resgate da nossa tradição, da nossa cor, né? A nossa fé, que é através dos africanos que nós temos tudo isso. Quando você vê um maracatu na rua, e quando você vê um sítio de Gandhi, e quando você assiste os afoxés, o candomblé da Bahia, então você realmente se pergunta, essa é uma sociedade absolutamente original, né? Então eu acho que o Brasil é um país cuja sociedade ela é original. Ela existe com todas essas suas contradições de uma sociedade jovem, nova, de uma sociedade, né, e mestiça, quer dizer, então eu acho absolutamente fascinante o Brasil por esse aspecto. Das cidades brasileiras, Salvador é a mais negra. Uma das principais razões disso é o fato da cidade ter nascido como núcleo urbano e primeira capital da colônia portuguesa. Todos os serviços eram realizados pelos negros. No início do século, com o fim da escravidão, surgiu uma política com o intuito de esconder o caráter africano da cidade e torná-la mais europeia. Como reação, teve início um movimento de resistência cultural por parte dos negros, o que fez com que Salvador preservasse seu modo de vida e seus costumes. A cidade guarda hoje tradições que não existem nem mesmo no continente africano. A Bahia é um povo assim, o povo baiano é um povo que assumiu essa parte da africanidade. Pelo menos na cultura assumiu, né? Na cultura, na culinária assumiu, né? No comportamento assumiu, na linguagem assumiu. Né? O baiano tem um jeito próprio dele se comunicar. Ele tem um jeito próprio de comunicar, é o que assim, existe um termo que define bem o baiano. É a cultura luso-banto-sudanesa. Quer dizer, luso vem de Portugal, banto, né, da África, Sudão, que é a parte oriental da África, né? Então isso reúne, essa palavra reúne a essência dessa cultura. A cultura negra de Salvador passou a ser a sua marca registrada, responsável pelo desenvolvimento da indústria do turismo. A presença física e cultural dos negros na vida brasileira é uma realidade indiscutível. O Brasil é o país com a maior população de origem negra fora do continente africano. O que chama atenção, entretanto, é também uma ausência, pois o fato é que quando se trata de política, de ensino superior e de mídia, os negros se tornam praticamente invisíveis. Aqui a gente tem aquela coisa assim, né? O negro é invisível. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é se tornar visível. E eu acho que nesses anos todos de jornalismo, eu consegui, com muito trabalho, né, muita dificuldade, eu consegui me tornar visível. E talvez seja por isso que eu estou aqui hoje sendo entrevistada. O brasileiro tem vergonha da identidade dele, né? O brasileiro tem horror de ter sido colonizado pelos portugueses. O sonho do brasileiro, de maneira geral, era ter sido colonizado pelos americanos, pelos europeus. Então, o que acontece é você aceita a cultura negra, quer dizer, a influência da cultura negra, desde que seja na emoção, no sentimento. Então, assim, na música você aceita, no futebol você aceita. Agora, o negro que pensa, esse não pode ser aceito. Então, se ele não consegue se aceitar como brasileiro, e porque ele se sente inferiorizado diante das outras culturas, como é que ele vai aceitar a influência negra se ele acha que o negro é um cidadão de quinta categoria? Ele não quer essa herança para ele.
O nosso problema básico, eu acho que é o problema de cultura. Enquanto a gente não tiver uma identidade cultural forte, enquanto a gente não for adiante, enquanto a gente não abrir a nossa cabeça, a gente não vai se aceitar. Então, se a gente não vai se aceitar, a gente não vai aceitar a influência negra. Ninguém se declara racista no Brasil. São formas quase imperceptíveis, né? São formas extremamente sutis. E justamente esta sutileza da forma como o racismo se manifesta no Brasil tem o poder de que os negros têm muita dificuldade de enfrentar estas formas de discriminação. Eles têm muitas dificuldades de denunciar estas formas de discriminação, não é? E você, portanto, não tem um inimigo explícito. Seria como você estar lutando contra um fantasma. Olha, o que tem de peculiar no racismo no Brasil é que existe integração social na base da sociedade. E você tem uma segregação racial a partir dos setores médios para cima. Mas não é uma segregação racial explícita, não é nada erigido por lei, não é nada firmado por decretos, não está na Constituição, não está no estatuto de nenhuma organização, que aquela organização é segregada e que só aceita a população branca. Quer dizer, a segregação racial no Brasil, o racismo no Brasil, é uma estratégia de dominação da população negra que se estrutura a partir de mecanismos não oficiais, não legais de segregação. Eu fui deputada federal 2 vezes, senadora da República e governadora do estado do Rio de Janeiro. Sou a primeira mulher negra a exercer esses cargos no Brasil. O negro teve que conviver na senzala com o senhor do engenho. E ali, o negro deu a sua contribuição, ou a sua presença ficou marcante nos costumes do povo brasileiro. Seja no costume da culinária brasileira, na forma de falar, de andar, de vestir do povo brasileiro, que mesmo absorvendo costumes europeus, ainda tem muito desta negritude. O Brasil, que se diz um país que tem uma democracia racial, é um país cínico nesse sentido, porque é mentira, não existe democracia racial, coisa nenhuma. Não existe. A gente tem que dar cotovelada aqui para conquistar o espaço. Mas, como faz parte da nossa tradição, da nossa cultura, copiar os Estados Unidos, demoramos, mas estamos copiando. Já temos um negro garantido em cada novela, em cada comercial, em cada seriado. Agora, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. A gente fica muito triste ainda estar discutindo cotas para negros nas universidades. Eu fui convidada a ir a Brasília para discutir se eu era contra ou a favor das cotas de negros nas universidades. Em princípio, eu sou contra. Mas, porque eu acho que cota é muito pouco. Mas pelo menos é alguma coisa. O que eu espero é que os descendentes de africanos e a cultura africana seja tão presente, tão viva quanto qualquer uma outra, né? E que o Brasil assuma o seu caráter de afro-americano. Essa galeria bem no centro de São Paulo se transformou num polo de cultura negra. Isso aqui é um exemplo vivo de um movimento de revalorização e de reconquista da identidade cultural por parte dos descendentes de africanos no Brasil. Os índios, os portugueses e os africanos são as 3 grandes matrizes que convergem na formação da brasilidade. O Brasil, em essência, é a química desse encontro. Nosso futuro está cheio de possibilidades.